Prezados irmãos, prezadas irmãs, Capelazia do Marajó, boa noite. Estamos aqui dando início à nossa live de formação permanente, de forma virtual, evidentemente. Deixa eu fechar aqui o som aqui para não atrapalhar. Isso. Então, boa noite. Vamos nos fazendo, né, presentes aí aos que já estão, aos que vão chegar e aos que vão nos acompanhar depois, né? Essa é para quem vai entrando a primeira vez, é uma live de formação da Prelazia do Marajó, começada já o ano passado, fizemos é, 10 encontros, né, de março até dezembro, sobre a doutrina social da igreja, que a maioria dos vídeos se encontram no YouTube da Prelazia, você pode encontrar lá. E esse ano nós estamos começando em março, é sempre de março a dezembro. Então, ano passado, o mês passado nós já fizemos a dimensão política da vocação cristã a partir da doutrina social da igreja. E hoje é a segunda parte, né, dessa reflexão, porque estamos no ano eleitoral e, portanto, um ano importante para a gente conversar, debater e ver qual é o nosso compromisso enquanto cristão e cristã na sociedade, nesse campo da política, que, como vimos já nos slides do mês de março, a igreja tem uma visão bastante positiva, né, da, da, da política e, como vamos ver hoje, nos estimula de modo especial os cristãos leigos e leigas. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir a Deus que nos acompanhe com seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na oitava da Páscoa, né? Cristo ressuscitou. Aleluia, né? E quero, ainda nessa oração de abertura, eh, ler o finalzinho, né, o finalzinho do Evangelho do dia de hoje, que é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 24, né? Capítulo 24, de 3 a 35, no seu conjunto todo, mas vamos ver os versículos 31 a 35. Nisso, não, 30, desculpa, dos versículos 28 a 35, não do 31 a 35. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse para o outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, aqui no caminho de Emaús, né? E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Essa última frase eu queria ressaltar do Evangelho, né? Eles tinham reconhecido Jesus reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, quando Jesus, ali na casa, né, dos discípulos, fez o que ele fez na última ceia, né, eles então se deram conta que era Jesus.
O partir o pão que Jesus fez eles abrirem a compreensão de que ali estava Jesus. Portanto, partir o pão, né, que é uma expressão da Eucaristia, na Eucaristia, Jesus se faz pão partilhado, né? A gente recebe, comunga o corpo de Cristo, né? Esse é o caminho que a gente é convidado a fazer, né? Sempre, né? Comungar, né? Receber Jesus na Eucaristia. E o Evangelho de Lucas hoje lembra isso, né? Eles reconheceram Jesus ao partir o pão. E isto, né, vai levar a gente também para outra dimensão social da fé, né? Então, às vezes, quando a gente reparte o pão com os outros, quando a gente reparte o pão com quem tem fome, as pessoas vão poder ver nesse gesto da igreja, de cada uma de nós, a ação de Jesus. Quando o pão é partilhado, Jesus é presente, se faz presente. E é isso que nós queremos trabalhar nessa segunda etapa desse caminho que a gente quer fazer, que é a, a dimensão política da fé cristã, né? A partir dos documentos da igreja, né? Nesse caso, dos documentos da doutrina social da igreja. Então, vamos aqui caminhando, né? Fazendo esse caminho que nós estamos aqui, né? E vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Eu espero que dê tudo certo, como sempre deu, né? Para poder a gente, então, ajudar vocês a visualizarem um pouquinho esses documentos da igreja que são muito importantes para nós, né? Está sendo aberto aqui. Deixa eu agora eu aqui botar aqui, ampliando a tela. Tem alguém que fez esses slides para mim e acabou colocando um fundo musical aí, né? Mas é só para a gente começar, né? Vamos ver aqui. Então, é a dimensão política da fé cristã, que é esse o nosso tema. Só que nós vamos adiante. Nós já começamos isso no encontro da semana do mês passado. Aqui estou só aqui, Cari Giovani, aqui vai neste instante chegar no slide que nós vamos começar hoje. Agora, aqui tem um vídeo do hino da campanha da fraternidade quando se tratou de políticas públicas. Então, me permitam a gente, nesse clima da Páscoa, embora aí foi na época da Quaresma, nós vamos ver na letra que fala de Quaresma, mas fala dessa políticas públicas. Direito e pela justiça era o lema daquela campanha. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas.
justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar. É o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Então, aí eu venho seguindo na campanha da Fraternidade de 2019, né, quando o tema foi Fraternidade e Políticas Públicas. Então, agradecemos aos que já estão aqui conosco, né, e vamos conduzindo essa nossa conversa. Hoje, devido à minha atividade aqui onde eu estou, né, fazendo uma visita pastoral em uma das nossas paróquias, eu não consegui copiar o link em tempo de enviar para o Conselho de Pastoral da Prelazia, para o clero, para os seminaristas, né? Hoje vamos acompanhar realmente pelo Facebook aí da Prelazia. Em outra oportunidade, a gente envia o Zoom, né? Para que vocês entrem direto na sala, né? Participação de vocês. Então, voltando ao assunto que é a dimensão social da fé cristã, né? E nós vimos no encontro passado como os papas, os documentos da igreja diziam que a política é fazer o bem comum, é promover o bem comum. Isso se repetiu em diversas afirmativas dos papas, dos documentos do concílio e documentos da igreja a nível de América Latina, de CNBB. E já no finzinho do encontro passado, né, a gente já começou a perceber como os documentos da igreja vão indicando que na Igreja Católica, os que são chamados mais diretamente a atuar na política são os cristãos leigos e leigas. E por isso eu trago já aqui o que diz na época, né, o Papa, né, na época João Paulo II, hoje já santo, né, São João Paulo II, na exortação Christi Fidelis Laity, os fiéis leigos, né? O documento sobre a vocação dos leigos na igreja, que o Papa foi uma exortação apostólica pós-sinodal, de um sínodo sobre os leigos. Ele diz o seguinte: os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação política destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Veja como o bem comum já aparece aqui nessa afirmativa do Papa João Paulo II. Então, o bem comum, né, que é o objetivo da política. E o Papa, né, na época, o Papa João Paulo II, quando escreveu a carta, ele disse que os fiéis leigos não poderiam abdicar dessa participação política. Ou seja, abdicar significa recusar, abrir mão, né? Os leigos da nossa igreja não podem dizer, não, eu não quero me envolver na política, né? Os fiéis leigos devem, né, segundo a orientação do Papa João Paulo II, ter essa participação na política, porque ela promove o bem comum. Portanto, uma, uma orientação muito segura do Papa João Paulo II para os fiéis leigos da nossa igreja, de não deixarem de participar da política. Não pode abrir mão, né? Ele ainda usa, né? Assim, o absolutamente, né? Ou seja,
o absoluto é elevado, né, a uma potência maior. Potência não que é matemática, né? A um grau maior, né? Ou seja, não pode de jeito nenhum, absolutamente significa isso, não pode de jeito nenhum abrir mão da participação na política. Continuando, o próprio Papa João Paulo II, nesse mesmo documento sobre a vocação dos cristãos leigos na Igreja, ele vai continuar o pensamento anterior, afirmando o seguinte: as acusações de arrivismo, idolatria do poder, egoísmo, corrupção, que muitas vezes são dirigidas aos homens do governo, do parlamento, da classe dominante ou do partido político, bem como a opinião muito difusa de que a política é um lugar de necessário perigo moral, não justificam minimamente nem o ceticismo, nem o absenteísmo dos cristãos pela coisa pública. Olha o que é que o nosso, né, Papa João Paulo II, já declarado santo da Igreja, afirmou, né? Essas acusações que se faz, isso acontece sempre, né, contra quem está no governo, quem está no parlamento, quem é de um partido político, de que há corrupção, há isso ou aquilo outro, e de uma ideia que é muito comum, de fato, de que a política é um lugar perigoso, onde a pessoa, quando entra, acaba se contaminando, etc., né? O Papa disse, o João Paulo, o Papa, São João, vamos dizer assim, São João Paulo II, né, disse que essa realidade que ele descreve não justifica, olha o que ele torna a dizer agora, minimamente, lá era absolutamente, o absoluto de uma forma mais intensa, e aqui é minimamente, ou seja, não há desculpa, não pode haver desculpa para o leigo da igreja não atuar na política, né? Não participar da política. E ele usa essas duas atitudes. O ceticismo, o que é que seria o ceticismo, né? É deixar de acreditar, não, não dá, a política não presta, é coisa disso, coisa daquilo, eu não quero nem saber disso, eu vou sair desse, né, vou deixar isso para outras pessoas que eu não quero entrar aí. Inclusive, alguns cristãos que dizem que não é o lugar do cristão atuar porque é uma área perigosa, né? Porque tem o perigo de se contaminar, etc. Mas o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse que toda a realidade não justifica minimamente o nosso ceticismo. Ou seja, não tem como o cristão, né, justificar isto para não participar, né, da vida política da sua, do seu lugar, né, do seu município, do seu estado, do seu país. E absenteísmo, né, é a gente se fazer ausente. Usa-se muito na época das eleições, se dizendo assim, houve X% de eleitores que não compareceram para votar. Aí se chama de abstenção. Houve 15% de abstenções na eleição desse ano. O absenteísmo seria isso, né? Como é que diz? Se fazer ausente, não participar, não ir, não se envolver. E o Papa João Paulo II, santo, já diz que os cristãos leigos não podem, de jeito nenhum, justificar por nenhuma razão ser negacionista, né, do valor da política e minimamente dizer estou fora, eu não quero me envolver, não quero saber, eu vou fazer outras coisas, né? O Aristóteles, né? Aí eu encontrei essa afirmativa, né? Assim dizendo, ele disse: talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. Então, essa negatividade sobre a política, né, acaba fazendo mal para nós mesmos. Porque se a gente considerar a política uma coisa ruim e não participar, aí aqueles que usam da política para levar vantagem é que vão ocupar os espaços
E nós, que temos os valores do Evangelho, os valores da doutrina social da igreja, ficamos, né, ausentes, nos abstemos, né, ficamos de fora. E quem gosta, quem tira proveito, né, da atuação política é que vai estar dentro e que vai fazer o que não deve ser feito. Portanto, nós precisamos também olhar a política de uma maneira mais positiva, inclusive a partir de nós, da nossa própria atuação. A CNBB, num documento 62, que falou da missão e ministério dos cristãos leigos e leigas, ele tem essa afirmativa. A experiência no mundo da política tem se revelado difícil aos leigos cristãos, devido ao preconceito muito comum que considera a política como algo sujo. As comunidades cristãs nem sempre confiam naqueles que, mesmo saindo de seu meio, assumem esta tarefa na sociedade civil, né? Então, a igreja, né, através da CNBB, nesse documento, reconhece que não é uma missão fácil. Não é. Não é uma missão fácil atuar no mundo da política, né? Tem se revelado difícil, é o que a CNBB diz aqui nesse documento. Mas, mesmo assim, nós temos que ocupar o nosso lugar, né? Nós precisamos, inclusive, aqui o documento chama a atenção de pessoas que saem de dentro de nossas comunidades e que atuam, né, na política civil, na sociedade, de alguma forma, seja a política partidária ou a política do bem comum, né? De uma associação, de um organismo, seja ele qual for, de um conselho, etc., né? Que a gente precisa valorizar essas pessoas, estar perto delas, reconhecer a importância que elas estão ali representando também, de alguma forma, a igreja, né? E aí o Papa Francisco, numa audiência, né, no Vaticano, que nós ouvimos ele falando no encontro passado, um trecho, né, onde ele respondia a uma pergunta de um professor da escola jesuíta, e ele complementou dizendo isso aqui: os leigos cristãos devem trabalhar na política. É uma afirmativa que o Papa Francisco deu. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. E aí ele continuou a reflexão dele, fazendo uma espécie de conversa. Você então me dirá, mas não é fácil, pois a política está muito suja. E então eu pergunto, diz o Papa Francisco, né, na época, lá em 2013, quando ele estava começando o serviço dele como Papa. A política está suja por quê? É a pergunta do Papa Francisco, que a gente precisa também continuar fazendo. Por que é que a política é suja? Aí o Papa dá umas respostas para ajudar a gente a pensar. Não será porque os cristãos se envolveram na política sem o espírito do Evangelho? Faço-lhe outra pergunta, disse o Papa Francisco. É fácil dizer que a culpa é de outro, mas eu, o que é que eu estou fazendo? Aí ele termina dizendo: é um dever trabalhar para o bem comum, é um dever do cristão. Então, a nossa catequese, né, a partir da fala do Papa, vai nos dando essa compreensão de que a gente precisa ocupar esse espaço, justamente para que ele deixe de ser um lugar sujo. Ora, se o cristão é chamado a ser sal da terra e luz do mundo, como disse Jesus lá em Mateus 5, né? A gente precisa ocupar os espaços do mundo, da sociedade, para iluminar, para purificar. Essa é a missão, né, do cristão leigo, da cristã leiga, né, que vai, a partir da sua vocação, ajudar numa, diria, qualificação da própria política. Nós temos o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né? Que, assim como tem a Conferência dos Bispos, como tem o Conselho dos Presbíteros, dos Diáconos,
a Conferência dos Religiosos, né, dos institutos seculares, temos também o Conselho Nacional do Laicato, que tem trabalhado muito essa dimensão social da fé, tentando motivar os leigos e leigas, fazer formação para que ocupem esse lugar. E no documento da CNBB, documento 80, Evangelização e Missão Profética da Igreja, o documento, né, começa na página 96, tem essa declaração: a igreja quer reabilitar a política, né? O que é reabilitar? Dar uma vida nova, tirar ela, talvez, do lugar sujo e trazer para o espaço, né, da, da da transparência, da clareza, da nitidez, né? Nós não queremos sepultar a política, nós queremos ressuscitar a política, né? Reabilitar. E como é que a igreja vai fazer isso? Como é que a igreja quer reabilitar a política? Denunciando e lutando contra a corrupção, participando da administração da res pública. Aí a palavra república vem dessa palavra em latim, res pública, coisa pública, encorajando os cristãos a entrar na política. Já a igreja vai reabilitar a política, encorajando os cristãos a entrar na política e acompanhando os que já atuam neste campo. É assim que nós queremos reabilitar, a igreja quer reabilitar a política. Veja que coisa bonita a igreja fala para a gente, para a importância nossa para reabilitar a política, para deixar que a política seja o que ela é por natureza, aquela que promove o bem comum, e não a politicagem, que é o oposto disso, que é promover os interesses privados particulares, né, de pessoas e de pequenos grupos. Então, que nossos leigos e leigas da Prelazia do Marajó se animem, se encorajem, se motivem, saibam que pode contar conosco, com a Prelazia, né, pode contar com a minha pessoa, para a gente fazer com que a política, né, aqui na área da Prelazia do Marajó cumpra esse papel de que a igreja, desculpa, aqui na área da Prelazia do Marajó, possa, de fato, cumprir essa missão de reabilitar a política, né? Para que ela seja o que ela verdadeiramente é. Nessa linha de reabilitar a política, o Conselho Nacional do Laicato publicou em 2022 um caderno, né, chamado Encantar a Política, para ajudar as pessoas a estudar sobre isso, compreender a missão do leigo nesse campo da política, para que a política não seja considerada apenas uma coisa ruim, negativa, possamos encantar, né, devolver à política a atração. A pessoa tem que se sentir atraída e motivada para isso a partir da sua vocação de cristão leigo e leiga. Naquela época, que era 2022, nesse caderno, né, Encantar a Política, se falava de que encantar a política era votar em candidata ou candidato que respeite a democracia e os resultados das urnas eletrônicas, né? Então, tinha todo um debate em torno da democracia e das urnas, e o CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, nesse documento, mostrava para nós que a gente teria que fazer o caminho de mostrar a importância da democracia e da credibilidade das urnas, né, como um instrumento legal, né, de fazer a eleição acontecer. Também se dizia naquela época, em 2022, no Encantar Política, que encantar política seria votar em candidata ou candidato que proponha acabar com o desmatamento, né? Essa situação dos nossos biomas que vão sendo cada vez mais devastados. Então, o encantar a política passaria por um compromisso de preservação dos nossos biomas.
Encantar política é votar em candidato ou candidato que defenda a educação e a ciência, né? Que são dois caminhos fundamentais, né, para o crescimento, né, do bem de uma nação. Né? Uma nação precisa ter, investir em educação e investir em ciência. Então, o encantamento da política passa por compromisso com essas duas áreas, educação e ciência. E aí vem o documento de Aparecida, que é aquele encontro dos bispos da América Latina, em 2007, em Aparecida, São Paulo, e lá está escrito isso aqui, né? Falando, né, de que queremos estimular o evangelho da vida e da solidariedade em nossos planos pastorais. Então, são os bispos, né, da América Latina e do Caribe que assumiram esse compromisso lá em 2007. Queremos estimular o evangelho da vida e o evangelho da solidariedade e fazer com que esse evangelho da vida, esse evangelho da solidariedade esteja presente nos planos pastorais das arquidioceses, dioceses, prelazias, paróquias e comunidades. E no mesmo documento, nessa mesma, né, reflexão, o documento da Aparecida diz: a Igreja, com sua pastoral social, deve dar acolhida e acompanhar as pessoas excluídas. Nessa linha do estimular o evangelho da vida e da solidariedade, o documento de Aparecida apontava a importância das pastorais sociais, porque as pastorais sociais que dentro da nossa igreja são aquelas que assumem esse processo de acolher e acompanhar as pessoas excluídas. Basta lembrar pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, pastoral da saúde, pastoral carcerária, pastoral da sobriedade, a Cáritas, a Rede Um Grito pela Vida, né? Que são atividades, né, a partir do Evangelho da Vida e da solidariedade junto das pessoas excluídas. Ainda na linha da reabilitação da política, vamos ao documento 100 da CNBB, que é aquele documento que diz paróquia, né? Comunidade de comunidades, e lá está dito que a comunidade há de marcar presença também diante dos grandes desafios da humanidade. Quais são esses grandes desafios que o documento aponta? Defesa da vida, a ecologia, a ética na política, a economia solidária e a cultura da paz. Olha, isso foi escrito já há um certo tempo, mas é de uma atualidade muito grande e que deve nos estimular e nos motivar. Nós, a comunidade cristã católica, deve marcar a presença, né, nesses grandes desafios da humanidade. A gente não pode, como disse o Papa João Paulo II, falando para os leigos em geral, nos abster desse compromisso com a vida, com a ecologia, com a ética na política, com a economia solidária e com a cultura da paz. No documento Igreja, Comunhão e Missão, da CNBB, aí vai começar a falar, né, do acompanhamento de quem atua na política. Isso aqui também é muito importante para a nossa igreja. O grande desafio, diz aí o documento da CNBB, o grande desafio à missão da igreja é o acompanhamento que ela deve proporcionar aos leigos que militam nas entidades de classe e nos partidos políticos. Essa constatação nesse documento continua também muito atual. Continua sendo para nós um desafio muito grande. A gente não consegue ainda, eu digo a gente, nós aqui, a Prelazia do Marajó, nesse 1 ano e 8 meses que eu estou aqui, eu não consegui ainda, por exemplo, articular, embora já tivesse sonhado com isso, conversado com algumas pessoas, dito da importância disso, mas não conseguimos ainda fazer acontecer, mesmo virtualmente, um encontro com os católicos e católicas da Prelazia do Marajó, que são filiados a um partido político, por exemplo. A gente bater um papo, conversar, trocar ideias, né? Eu sonhava também fazer, né, um encontro, né, com os católicos e católicas que
representam a igreja nos chamados conselhos municipais, para a gente também trocar ideias, conversar, mostrar a importância dessa presença nossa nesses ambientes, mas ainda não conseguimos, é uma dificuldade ainda pensar nessa articulação maior, porque aí depende não só de mim, depende de outras forças, né, que tem que sensibilizar, convocar, chamar, descobrir quem são e aí a gente poder realizar. Mas é uma meta que está aí para a gente alcançar um encontro com os cristãos católicos filiados a partidos políticos e um encontro com cristãos católicos que atuam nos chamados conselhos municipais, e aí se acrescentaria os conselhos tutelares, né? Eu tenho feito visita aos conselhos tutelares, por onde eu já passei fazendo visita pastoral, e diria que, graças a Deus, a gente tem quase em todos esses municípios que eu já fiz a visita pastoral, a presença de leigos católicos atuando no conselho tutelar. Então, é uma meta aí para a gente fazer esse acompanhamento, né? Como o documento aqui fala da importância disso. E o documento de Aparecida, em 2007, já constatava que havia um escasso acompanhamento dado aos leigos em suas tarefas de serviço à sociedade, e também uma compreensão limitada do caráter secular que constitui a identidade própria e específica dos leigos e das leigas. Então, duas afirmativas muito importantes. Primeiro, que nós ainda, de fato, nós de igreja, eu me incluo aqui também como bispo e bispo da prelazia nesse campo, né? De fato, ainda, como eu acabei de dizer, a gente não consegue ainda acompanhar os leigos que já estão aí, sendo presença da igreja, né, nos diversos serviços da sociedade. É um desafio que vocês poderão, vocês que nos acompanham, que são da prelazia do Marajó, me ajudar a depois a gente encontrar caminhos, né? E essa compreensão limitada do caráter secular da vocação específica dos leigos e leigas. É muito, 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 muito grande ainda uma compreensão mais para dentro, como a gente chama, né? Ad intra, usando aqui uma expressão em latim, da vocação e missão dos leigos, nos serviços mais internos, né? Da nossa vida, missão de igreja, do que uma presença de acompanhamento, né? De quem representa a igreja nos serviços da sociedade. Nós ainda, ainda tem uma compreensão que até há uma crítica de muitas vezes, tal pessoa, né, não exerce nenhuma tarefa pastoral dentro da igreja, né, mas vai lá e participa do sindicato, vai lá e participa do partido político, vai lá e está presente na Câmara de Vereadores, na reunião da Assembleia Legislativa ou em outro lugar da sociedade. E a vocação dos cristãos leigos e leigas, nós já vimos isso, né? O específico é ser presença da igreja no mundo, é ser o que Jesus falou, sal da terra e luz do mundo. Aí, nessa linha do serviço à sociedade, a frase de Jesus, que está em Marcos, né? Que foi também de uma campanha da fraternidade, né? Igreja e sociedade. Lá, uma campanha de fraternidade que levou a gente a compreender a importância do serviço. E prosseguindo nessa reflexão, daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha, um intervalozinho, mas eu queria trazer o que está no documento 102, que foi o documento das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2015 a 2019. Mas já está ultrapassado, nós já estamos em 26. Mas o que está no documento sobre isso é importante a gente rever. Olha o que é que disse o documento na época. Promova-se cada vez mais a participação social e política dos cristãos leigos e leigas nos diversos níveis e instituições
por meio de formação permanente e ações concretas. Ou seja, já lá em 2015, né, quando se aprovou as diretrizes para 4 anos, até 19, se dizia da necessidade de nós, igreja, promovermos cada vez mais a participação social e política dos cristãos leigos. Então, essa meta permanece atual, embora já tenha tido as outras diretrizes, né, de 19 a 23, esse ano vai se aprovar as diretrizes para mais 4 anos, tal, mas essa orientação ainda tem um valor muito grande. Nós, igreja, no Brasil, precisamos continuar promovendo cada vez mais essa participação social e política dos cristãos leigos e leigas. O documento do Concílio Vaticano II, né, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que é o documento que resgatou a relação igreja e mundo, né, a relação que né, tem que existir, porque não tem como viver a fé desencarnada, a fé sem estar presente no mundo, né? E no documento do Concílio, lá, ele faz a seguinte afirmativa: os que são idôneos, portanto, capazes, preparados, pessoas de credibilidade, ou que possam tornar-se idôneos, ou seja, que possam vir ter essa preparação, essa capacitação, essa qualificação, para exercer a difícil, ao mesmo tempo nobilíssima arte política, preparem-se para ela e procurem exercê-la, esquecidos do proveito próprio e de vantagens materiais. Olha que coisa bonita, lá em 1965, né? 60 anos atrás, nesse documento do Concílio, o que está dizendo aqui. Primeiro, falar, motivar, incentivar os que são preparados para o mundo da política. E tem muita gente na nossa igreja preparada para isso, né? Na prelazia do Marajó e em tantas outras dioceses e arquidioceses e prelazias também. Agora, olha como é que o concílio chamou, né? Exercer a difícil. O próprio concílio reconhece que, né, atuar na política, né, exercer a política né, é um serviço difícil, não é fácil. Mas, olha só, difícil, porém, né, o Conselho diz, nobilíssima, né, né, nobre, né, elevado, né, a uma qualificação maior, mais do que nobre, nobilíssima, ou seja, de grande valor, né? Então, atuar na política a partir da fé, a igreja diz, é difícil, mas tem um valor muito grande. E o concílio chamou de arte, ou seja, atuar na política é uma arte. E a gente, para fazer uma arte, precisa se dedicar, precisa conhecer o que é que vamos fazer naquela arte que a gente quer desenvolver, seja na música, seja na pintura, seja no teatro, seja em qualquer outro campo da arte, né? Assim, a política também. A gente precisa saber abraçar isso como uma missão que eu devo me dedicar, portanto, chamar de arte, né? A arte política. Aí o convite para a gente, essas pessoas se prepararem e exercer essa atividade política com dois recados muito importantes. Aquilo que o Papa Francisco disse na estante, né? Por que é que a política está suja? Não é porque será que porque os cristãos que entraram na política esqueceram de fazer, viver a partir do evangelho, e tal, né? Aí o Concílio Vaticano II já tinha pedido para os cristãos católicos que entrarem no mundo da política, devia exercer a sua função neste campo, esquecidos do proveito próprio, de tirar o que a gente diz no popular, uma casquinha, né? Uma vantagem para a gente, né? E complementa também esquecidos
de vantagens materiais. Ah, eu vou atuar na política porque eu estando na política eu vou poder ganhar dinheiro, eu vou poder melhorar de vida, eu vou poder. Não, não é eu. A política é, lembremos sempre, a promoção do bem comum. E quando o cristão católico entra na política é para promover o bem comum. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. E o documento da CNBB, ainda lá das diretrizes, né, de 2015 a 2019, disse que o empenho da comunidade de fé pela promoção humana e pela justiça social exige amplo e decidido esforço para educar a comunidade eclesial no conhecimento e na aplicação da doutrina social da Igreja, como decorrência da fé cristã. E aí eu quero continuar estimulando, para quem já tem, né, a leitura desse documento, né, do Como Agir, que é o Ducati, né, que é uma síntese da doutrina social da Igreja, que tem o prefácio na época do Papa Francisco, e que agora, na Prelazia do Marajó, nós distribuímos aí cerca de 50 exemplares em todas as paróquias. Então, procura ver aí quem é que recebeu o exemplar e tome emprestado, leia, né? Quando eu for aí na sua cidade, né, na sua paróquia, você pode se apresentar a mim e dizer, o bispo, eu queria receber também o Ducati. Eu vou tomar seu nome, vou anotar e vou fazer todo o esforço de adquirir novos exemplares para a gente continuar distribuindo. Porque, como diz aqui o documento da CNBB, temos que fazer um esforço para educar a comunidade eclesial no conhecimento da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja ainda é mal amada, né? Vamos dizer assim, ainda é quase que uma ilustre desconhecida. As pessoas não se sentem muito motivadas para estudar, né, a doutrina social da Igreja, e é de uma boniteza extraordinária. O Papa Leão, no documento O Cuidado com os Pobres, que ele lançou no final do ano passado, ele dedica um capítulo do documento resgatando, né, a história da doutrina social da Igreja, passando praticamente por todos os papas, desde Leão XIII, que foi o primeiro que sintetizou a doutrina, até o Papa Francisco, que foi o último antes dele agora. Então, vamos lá, vamos fazer o esforço. Quem tem já o documento, leia e fala para alguém, olha, leia esse documento. Eu tenho dito que seria tão bom que cada pastoral, grupo, movimento, comunidade, a gente tivesse momentos dentro dos nossos encontros, nossas atividades, seja ela quais forem. Olha, agora nós vamos tirar aqui 15 minutos para estudar a doutrina social da igreja. Seria uma catequese extraordinária, por demais importante, como diz aqui o documento, de conhecer e, a partir do conhecer, aplicar, é claro, não basta só conhecer, tem que aplicar a doutrina social da Igreja. Ainda nesse documento das diretrizes de 2015 a 2019, nesse assunto, diz que a ética social cristã, a contribuição da Igreja para a construção de uma sociedade justa e solidária precisa ocupar lugar de destaque em nossos processos de formação e planos de pastoral. A ética social cristã, que vem lá da doutrina social da Igreja. E aqui confesso que a gente tem uma lacuna muito grande, né, na igreja como um todo, né, na igreja onde eu atuei, né, como padre religioso vocacionista, padre, que atuei como bispo lá em Itacoatiara, no Amazonas, agora aqui, a gente vai constatando que, de fato, né, ainda há um vazio nesse campo, né? A ética social cristã
é uma mal amada também, igual a doutrina social da igreja, né? As pessoas não se interessam. Ah, o assunto é esse, não vou participar, não. Aqui, a nossa live de formação, o ano passado, que trabalhou a doutrina social da igreja, né? A nossa meta era alcançar os coordenadores e coordenadoras das pastorais, grupos, movimentos, comunidades, né? Comissões, organismos, né, da nossa igreja, o chamado Conselho de Pastoral. Mas a gente foi percebendo no decorrer do ano que havia também uma ausência muito grande de muitos coordenadores, alguns por razões de estudo, de trabalho, que justificavam não poder participar por ser à noite e tal, no decorrer da semana, mas alguns outros a gente ia percebendo porque não tinha entendido a importância de estudar a doutrina social da igreja. Então está aqui mais uma motivação. A ética social cristã precisa ocupar lugar de destaque em nossos processos de formação, né? Inclusive aqui processo de formação geral, prelazia, paróquia, comunidades, pastorais, grupos, movimentos, organismos, conselhos, né? Nós não podemos deixar de fora a doutrina social da igreja e a ética social cristã. Continuando ainda nas diretrizes de 2015, 2019, nesse assunto, que foi uma das diretrizes bastante intensa, disse que tarefa de grande importância é a formação de pensadores e pessoas que estejam em níveis de decisão. Tarefa de grande importância é a formação de pensadores, ou seja, pessoas que vão ocupar lugares importantes, inclusive para se tomar decisões. Aí o documento fala do mundo universitário, da comunicação, da presença pastoral, né, junto da presença pastoral nossa da igreja, junto a empresários, políticos, formadores de opinião, a questão do mundo do trabalho, né, os dirigentes sindicais, os líderes comunitários, ou seja, a igreja presente nesses espaços para levar aí a compreensão cristã católica, né, da vida em sociedade, né? E aqui, agora, apontando a importância da formação, a gente traz o que diz o documento de Aparecida. Os leigos necessitam de sólida formação doutrinal, pastoral, social e espiritual. Então, os leigos precisam. Então, precisamos cada vez mais, em todos os níveis, fazer com que haja escolas de formação de leigos com essas quatro dimensões: doutrinal, pastoral, social e espiritual. Integradas essas quatro dimensões. Não uma menos e a outra mais, mas integradas. E a presença e a contribuição de leigos e leigas nas equipes de formação traz uma riqueza original. Inclusive, isso aqui fazendo nas equipes de formação, né, de cada organismo, né, de cada setor da igreja, inclusive dos seminários. Uma insistência muito grande de, nos seminários, haver uma presença também de leigos e leigas. E ainda na linha da formação, se diz no documento da Aparecida que a formação dos leigos e leigas deve contribuir, antes de mais nada, para a sua atuação como discípulos missionários no mundo, na perspectiva do diálogo e da transformação da sociedade, né? Formação dos leigos, que ajude os leigos a atuarem como discípulos missionários no mundo, ou seja, onde os leigos estão, né? Família, trabalho, escola, faculdade, lazer, né? Meios de comunicação, lá vai. É ali que o leigo vai atuar e a formação deve ajudar os leigos a ser presença da igreja nesse momento.
E para finalizar hoje aqui sobre a política partidária, né? Tem a política do bem comum, né? A participação, né, em diversos níveis, mas também a igreja reconhece a importância da política partidária. E diz aqui, um documento da CNBB, Igreja Comunhão e Missão, que um candidato cristão ou uma candidata cristã comprometido com a política partidária, por força de sua fé, nunca deveria afastar-se da sua comunidade, nem esta, ou seja, nem a comunidade, deveria marginalizar esta pessoa pelo fato de ser candidato. Isso aqui é um tema muito importante, né? Nós não podemos jogar fora no lixo, né? Uma pessoa que é de caminhada na comunidade paroquial, na comunidade, seja onde for, ou numa pastoral, grupo, movimento, etc., e que quer sair candidato, e aí, não, então daqui você tem que subir daqui, né? Você não pode mais nem vir aqui porque você agora é candidato. Nós não podemos instrumentalizar a comunidade para promover o candidato, mas que o candidato possa e deva continuar participando da comunidade, né, continuar fazendo o que ele sempre fez. Isso o documento está dizendo, temos que fazer. O que não pode acontecer é uma pessoa que não participava da comunidade, aí na época da eleição, ela se apresenta lá como católico, né, vamos dizer assim, e que começa a fazer leitura na missa, fazer o comentário da missa, carregar o andor na procissão né, da festa do padroeiro, é, essas coisas que infelizmente acontecem. Isso aqui não está correto. Agora, uma pessoa que a vida inteira caminhou na comunidade, participou da igreja, participou de tudo que nós temos, aí ele entra na política partidária, resolve sair candidato, aí a gente tem que botar essa pessoa para fora da comunidade? De jeito nenhum. Nós não podemos deixar que esta pessoa possa, repito, instrumentalizar a comunidade, a igreja, né, na campanha, mas que ela é uma irmã ou um irmão que pode caminhar com a gente, participar das celebrações, participar de reuniões, participar de todas as atividades da igreja, isso sem nenhum problema. Muitos se queixam de que, ao assumir uma opção política partidária, se sentem abandonados pela comunidade cristã de origem. Isso está no documento 62, Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigos, documento da CNBB. E, de fato, eu já escutei também essa mesma queixa. Depois que eu me filiei ao partido, depois que eu comecei a atuar na política partidária, depois que eu me candidatei a um determinado cargo público, eletivo, a minha comunidade me jogou fora no lixo, né? Como diz aquela música, me isolou, né? Mandou que eu sumisse, né, do mapa. E aí há uma queixa nesses. E aí, nesse mesmo documento, Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas diz que, além de saudável e necessária, além da saudável e necessária participação de cristãos na política partidária, olha só, saudável e necessária. É necessário incrementar os grupos de reflexão, de acompanhamento das atividades políticas, exercendo cada vez mais a aproximação entre o compromisso de fé e o exercício da justiça por meio dos organismos de representação popular. E aqui vem outro recado do concílio que diz que nós devemos nos lembrar, né, todos os cidadãos, né, devem se lembrar, nós os cristãos católicos e todos os cidadãos devem se lembrar do direito e do dever de usar livremente seu voto para promover o bem comum. Direito e dever, né? Então, nós temos o direito, né, de promover o bem comum e nós temos o dever de promover o bem comum. E o instrumento que a gente usa para fazer essa
promoção do bem comum está no voto, segundo o Concílio Vaticano II. Na live de maio, nós vamos trabalhar essa questão do voto, né? É ano de eleições, então nós vamos trabalhar as características do voto cristão, que é o voto livre, o voto responsável e o voto consciente. E vamos trabalhar a, a Lei 9840, que é a lei que considera a compra e a venda de votos um crime, né? Então, já estou fazendo aqui a propaganda da próxima live em maio, segunda quarta-feira de maio. Participe conosco para a gente refletir sobre as características, né, do voto a partir da nossa cidadania e também da nossa fé e conhecer, relembrar, né, muita gente já conhece, o que é a Lei 9840, a importância disso para nós. E os católicos versados, isso é outro documento do concílio, sobre a vocação dos leigos, a apostólica quositatem. Os católicos versados em política e devidamente firmes na fé e na doutrina cristã, não recusem cargos públicos, se puderem, por uma digna administração, prover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o evangelho. Então, não recusar cargos públicos, sejam eles aqui eletivos ou concursados ou nomeados, né? Eu tenho um convite para exercer um cargo público, eu tenho competência para isso e eu devo entrar. A igreja está dizendo aos católicos, né? Entrem, participem, atuem, né? Colaborem para que haja uma digna administração. São João Paulo II, uma carta, né, dirigida, né, à Igreja na América, né? Ele disse: a América necessita de cristãos leigos capazes de assumir cargos de dirigentes na sociedade. É urgente formar homens e mulheres capazes de influenciar, segundo a própria vocação, na vida pública, orientando-a para o bem comum. Sempre vai terminar aí no bem comum. Então, veja que o Papa João Paulo II já dizia que a América lá, né, a América como um todo, América do Sul, América Central, América do Norte, né, tinha necessidade de cristãos leigos que atuassem como dirigentes na sociedade. Como é bom a gente poder trabalhar isso para surgir esses dirigentes a partir de nossas comunidades, né? E na eleição de 2016, a CNBB publicou uma mensagem. Tem umas coisas interessantes que eu trouxe aqui para, inclusive, a gente concluir essa minha fala. Após as eleições, é importante a comunidade se organizar para acompanhar os mandatos dos eleitos. Não basta votar, tem que acompanhar quem foi eleito. Os cristãos leigos e leigas inspirados na fé que vem do Evangelho devem se preparar para assumir, de acordo com a sua vocação de leigo e leiga, com a competência e a capacitação que precisa ter, serviços nos conselhos de participação popular. E aí, na mensagem lá de 2016, a CNBB apontava alguns desses conselhos: educação, saúde, criança e adolescente, juventude, assistência social. Hoje a gente poderia dizer do meio ambiente, da moradia, né? Nesse caso da campanha da fraternidade desse ano. Mas eu trouxe aqui para mostrar outro campo bonito de atuação do cristão leigo e leiga na sua cidade, né? Principalmente quem mora na cidade, que é acompanhar os conselhos municipais. Não precisa ser membro diretamente do conselho, que é um grupo pequeno de pessoas. Mas o conselho municipal, ele deve ser realizado de portas abertas, para qualquer cidadão, qualquer cidadã participar. Inclusive ter direito à voz. E no conselho, né, municipal, o cidadão e a cidadã pode dar opinião, pode fazer uma pergunta, pode pedir uma explicação, né?
A única coisa que o cidadão e a cidadã no conselho não vai poder fazer, se ele não for membro, é, como é que ele diz, nomeado, né, para o conselho, é votar na hora que precisa de votação. Vai ter uma discussão né, de um assunto que precisa votar, aí só vota quem faz parte do conselho. Pelo decreto de criação, da nomeação daquelas pessoas que fazem parte do conselho. Os demais cidadãos e cidadãs que estiverem naquela reunião vai falar, vai pedir a explicação, vai dizer o que pensa, vai sugerir, e fica nisso. Mas é uma atividade importante que a gente pode exercer a partir da nossa fé, falando da realidade do bairro onde a gente mora, da comunidade ribeirinha de onde a gente mora, da vila, né, onde a gente mora, ou, né, da rua até onde a gente mora, se é o caso de uma pessoa que mora na cidade. Com a crise da democracia representativa, cresce a importância da colaboração da Igreja no fortalecimento da sociedade civil na luta contra a corrupção, bem como no serviço em prol da unidade e fraternidade dos povos. O que é democracia representativa? Democracia representativa é essa que a gente exerce o nosso direito de votar, né? Isso é a democracia representativa. A gente elege nossos representantes, é o que vamos fazer esse ano, lá em outubro, para o governo federal, o governo estadual, para as assembleias legislativas de cada estado e para a Câmara Federal e o Senado, né? Serão nossos representantes. A importância do voto, né? Porque nós vamos botar nesses lugares pessoas que vão nos representar. Por isso é democracia representativa. Que ela fala lá no outro documento, né? Aparecida, ele fala de uma crise, né? De uma crise. E por isso vem se fortalecendo a democracia participativa. E o que é democracia participativa? É esta que os cidadãos vai ocupando os espaços de participação política. Vai para a Câmara de Vereadores, acompanha a sessão da Câmara, acompanha a aplicação das verbas que chega para, né, no município, né, para um projeto, para gastar na educação, gastar na saúde, gastar na assistência social, né? Que vê se aquela placa que foi colocada para construir uma obra que tem lá o início e o fim daquele serviço, se está sendo feito dentro daquele prazo, se não está sendo feito, o que é que não está sendo feito, né? Então, a participação do cidadão e da cidadã é de fundamental importância na compreensão da nossa igreja. E isso nós chamamos de democracia participativa. Os grupos de fé e política devem ser incentivados e preparados. Isso está no documento da CNBB 62, né? Incentivados e preparados para, entre outras atividades, os grupos de fé e política acompanhar criticamente os trabalhos do legislativo local, fiscalizar a execução do orçamento público, elaborar projetos de lei de iniciativa popular, sensibilizar a opinião pública, divulgar relatórios sobre as atividades de vereadores, de deputados, de senadores e bem como dos responsáveis pelo poder executivo municipal, estadual e federal, né? Então, olha como a nossa igreja já nos incentivava há muito tempo da importância. Eles chamavam aqui de grupo de fé e política, mas que pode se dar qualquer outro nome. Mas aí, olha que nós ainda estamos também muito devagar nesse sentido. São poucos, né, os lugares onde a gente tem grupo de fé e política, fé e cidadania, né, que levem mesmo as pessoas a fazer esse papel de acompanhamento, né, do poder legislativo e do poder executivo, que usam o recurso público, né, o recurso que é de todos. Então, eu vou encerrar hoje por aqui, porque já está ficando
já é 8h40, 1h10, eu só falando aqui hoje. Resolvi levar o assunto direto, né? E agora eu vou só registrar um pouquinho aqui a presença de algumas pessoas, né, que foram entrando durante a live, né? E a gente agradece. E depois nós vamos rezar a oração que rezamos no mês de março, né, do Papa Francisco, né, sobre os bem-aventurados, né? O político bem-aventurado, né? Vamos rezar essa oração. Mas queria registrar a presença da Iranilda Ferreira, que é a nossa coordenadora de pastoral, que mora lá em Bagre, do Teófilo Lacerda, que é da CPT lá, que mora em Portel, o Andrei Moraes, eu não estou lembrado bem, Andrei, a sua localização, a Edis, a minha irmã, lá de Araci, na Bahia, depois a Vivian, né, que é da comunicação, né, da CNBB Norte 2, nos acompanhou. Depois a irmã Noemi, lá de Anajás, né, da comunidade João Paulo II. A Shirley, se eu não tiver enganado, é lá de Portel também, da comunidade Ágape. A Maria Dilma, eu não sei agora, desculpa, Maria Dilma, não estou lembrado de onde você é. A Pascom de Anajás, que está reproduzindo a live, obrigado. A Lourdes, salvo engano, é a secretária lá da paróquia, né? Menino Deus de Soure. O Augusto Frazão, da paróquia de Anajás, mas está acompanhando hoje lá de Castanhal, né? A nossa live. Depois vem a Marinilza Furtado, da Pastoral da Criança da Diocese de Cametá. Obrigado, Marinilza. A Lúcia Silva, da Rede Um Grito pela Vida, da Prelazia de Itacoatiara, acompanhando aqui. O Pedro, seu Pedro, da Caritas de Soure. Obrigado, seu Pedro, pela companhia. O Adriano, né, que sempre nos acompanha, ele que é da coordenação da dimensão sócio-transformadora da Diocese de Votuporanga, São José do Rio Preto, Regional Sul 1. Obrigado, Adriano, pela presença, participação. A Gisele nos acompanhou, eu acho que é uma irmã lá das irmãs da Divina Graça de Soure. Pedro Farias, da paróquia São José Santa Terezinha de Breves. O José Antônio Lopes, lá de Araci, obrigado, meu conterrâneo, nos acompanhando. O Pedro Oliva, né? Obrigado pelo estudo, está dizendo ele aqui. Obrigado, Pedro, pela companhia. A Terezinha Martins, Terezinha, não me lembro agora também de você, assim, a cidade, mas você nos acompanhou, obrigado. O Joaquim Marques estava nos acompanhando também, não estou lembrado, Joaquim, de onde você é. O Leilson Correia também nos acompanha, não estou lembrado de onde você é, Leilson, obrigado. O Moreira, lá de Portel, nos acompanhou, obrigado. Nosso seminarista Daniel, que está fazendo seu estágio pastoral lá na paróquia São Miguel de Melgaço, obrigado pela companhia. Ao Pedro, né, já falei, de Soure. Deixa eu ver, o Teófilo já falei. Depois vem a. A Vivian, da CNBB Norte 2, está dando aqui um recado, dizendo que o Regional Norte 2,
junto com o Ministério Público em Belém, irá se reunir no próximo dia 10 para consolidar a formação do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral para o pleito de 2026. Para o pleito de 2026. O regional abrange Pará e Amapá, e nós, ela diz, a Prelasia do Marajó está inserida nesse contexto. Há necessidade de vigilância constante e uma aliança indissociável entre a ética da fé e a força da lei. Ainda fala também aqui a Viviane, da comunicação do Regional Norte 2, que o projeto Amazoniza-te busca sensibilizar o eleitor para que ele identifique candidatos comprometidos com a ecologia integral, a proteção das terras indígenas, dos territórios quilombolas e o combate do desmatamento. Não se trata de uma campanha partidária, mas de uma convocação para que a política seja vista como uma forma de cuidado com a casa comum. Ao votar pela Amazônia, o cidadão utiliza o seu poder democrático para barrar projetos de destruição e priorizar modelos de desenvolvimento que respeitem a vida em todas as suas formas. Obrigado, Vivian, por essa informação. Dia 10 eu vou estar ainda aqui, na visita pastoral, e não vou conseguir fazer, mas eu vou ver se eu consigo meu vigário geral, o padre Adenilson, lá de Marituba, para estar presente nessa reunião. É, Depois vem aqui a Maria Dilma, que é coordenadora da Pastoral da Criança de Melgaço. O Andrei está me lembrando que é lá de Macapá, né? Depois a CNBB Norte 2, né? Falando da importância da formação. Depois o que mais aqui? A Lima, né? Eu acho que nos acompanhou. O Júnior Oliveira de Abaetetuba, obrigado, Júnior, pela presença aqui. Então é isso. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Vamos então, fica aí o convite para estar com a gente na segunda, quarta-feira de maio. Deixa eu olhar aqui na agenda para você já marcar na sua agenda também. A segunda quarta-feira de maio vai ser dia 13 de maio. É o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? A 13 de maio. Então, nesse dia também, nós vamos fazer a segunda quarta-feira de maio, vamos fazer a nossa formação virtual. E vamos concluir rezando aí você na sua casa, vai rezando essa oração do Papa Francisco no Dia Mundial da Paz de 2019, a bem-aventurança do político. Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado o político que não tem medo. E encerro aí o Papa Francisco, dia 21 agora de abril, nós vamos estar lembrando, né, o ano da sua morte, ele que foi esse Papa que nos estimulou muito para a doutrina social da Igreja, com aquela carta dele, né, Evangelii Gaudium, dedicou um capítulo, né, à questão, né, do cuidado com os pobres, depois a Laudato Si, a Laudate Deum, o Fratelli Tutti, né? Documentos que ele, inclusive na Fratelli Tutti, ele dedicou um capítulo
ao que ele chamou de a melhor política, que vale a pena a gente ainda, talvez em junho, resgatar esse capítulo da Fraternitude. Um abraço, uma boa noite, uma boa oitava da Páscoa, que o Cristo ressuscitado continue sendo a nossa luz. E viva a verdade, e viva o amor, e viva as comunidades que vivem essa festa da Páscoa nos passos do ressuscitado, promovendo a vida, a verdade e a paz. Fiquem com Deus.